E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Fábio. E galera, é vídeo de pré-jogo. Pois é, ontem teve a vitória do Corinthians contra o Noroeste por 2 a 1. E amanhã já tem jogo de novo, é isso mesmo, Novo Horizontino e Corinthians. Jogo antecipado da rodada 11. Pois é, acabamos de jogar um jogo da rodada 6 e agora vamos jogar um jogo da rodada 11. Pois é, isso aí. Jogo fora de casa, lá em Novo Horizonte contra o Novo Horizontino. E para começar o vídeo de pré-jogo, vamos com a possível escalação do Corinthians, tá? Eu penso, galera, que os titulares que iniciaram, né, contra o Noroeste não vão iniciar contra o Novo Horizontino, nem tem como, é apenas um dia de descanso e tem que viajar para o interior. Certo, um dia só. Então, assim, talvez um ou outro que iniciou de titular contra o Noroeste, talvez entre no segundo tempo contra o Novo Horizontino. Mas começar jogando, eu duvido muito. Então, nem tem como, gente. Então, pensando em poupar o time aí, os titulares que jogaram contra o Noroeste, um possível time é Matheus Donelli, Mateuzinho, Félix Torres, João Pedro e Hugo, José Martínez, Rian, Charles, Alex Santana, Yuri Alberto e Héctor Hernandes. Claro que eu tenho muitas dúvidas em relação a esse time aí. Pode não ser nada disso que eu coloquei. Primeiro, no gol. Hugo Souza não sei se será poupado, né? Enfim. Mas eu acredito que o Matheus Donelli tenha mais uma chance aí nesse jogo. Os zagueiros, eu acho que está claro que devem ser esses aí. O Torres e o João Pedro. Nas laterais, eu tenho dúvidas. Primeiro, o Mateuzinho. Parece que o Mateuzinho estava com desconforto, então eu não sei se ele vai estar apto a jogar esse jogo, né? E o Léo Maná jogou contra o Noroeste. Então quem pode, talvez, ganhar uma chance é um jogador chamado Jacaré, que é da base. Nem jogou a copinha, mas está no profissional. E ele é lateral direito, né? Eu acho que ele é sub-20, alguma coisa assim. Então, talvez esse Jacaré ganhe uma chance, né? Nunca nem esteve perto de jogar no profissional, mas enfim, se o Mateuzinho não estiver apto e o Léo Maná, claramente, já jogou contra o Noroeste, enfim, talvez esse Jacaré jogue. E tem na lateral esquerda a dúvida entre o Hugo e o Palácios, né? O Palácios, eu vi que ele entrou contra o Noroeste, mas o Hugo, acho que nem no banco tava. Eu até tenho a escalação aqui contra o Noroeste, tá aqui, ó, a escalação de titulares e os reservas, né? Ó, o Hugo, realmente, o Hugo nem tava no banco, tava o Palácios. Então essa é a minha dúvida entre o Hugo e o Palácios na lateral esquerda aqui do time. Aí no meio, José Martínez, Rian, Charles, Alex Santana. O Alex Santana volta de suspensão. E o José Martínez, eu tenho uma grande dúvida, que é a seguinte. Contra a Ponte Preta, ele tomou 2 cartões amarelos, né? O primeiro foi o terceiro dele acumulado, certo? Então só pelo primeiro cartão que ele tomou contra a Ponte Preta, não jogaria de qualquer jeito contra o Noroeste, né? Mas ele tomou um segundo amarelo na partida e foi expulso, correto? O que eu não sei é se esse vermelho que ele tomou também suspende o Martínez contra o Novo Horizontino. Essa é a minha dúvida, porque ele tomou 2 amarelos contra a Ponte. O primeiro já tiraria ele de qualquer jeito contra o Noroeste. Então eu não sei se a expulsão depois também tira contra o Novo Horizontino. Eu até pesquisei notícias aí, mas eu vi no GE, no meu timão, eu não vi nada falando que ele não joga contra o Novo Horizontino. Somente contra o Noroeste, que ele não jogou. Então, como eu não vi nada, que ele tá suspenso também contra o Novo Horizontino, eu coloquei aí. Mas eu tenho dúvidas se o vermelho que ele tomou também o suspende contra o Novo Horizontino, né? O Charles, eu imagino que jogue, ele entrou no segundo tempo contra o Noroeste, mas, enfim, imagino que jogue, assim como o Rian. No ataque tem Yuri Alberto e Héctor Hernandes, né? O Yuri até entrou no segundo tempo contra o Noroeste, mas, bom, talvez inicie jogando aí, né? Não jogou de titular o último jogo, talvez inicie. E aí eu tenho dúvida em relação ao Héctor Hernandes, se ele pode ganhar uma chance, ou até o Pedro Raul, né? Porque o Pedro Raul teve alguns jogos aí que ele nem no banco de reservas estava, né? Então, pensando na cabeça do técnico, talvez o espanhol ganhe uma chance, né? Se bem que esse espanhol até agora não mostrou nada no Corinthians, né? O Pedro Raul pelo menos já tem gol no ano,
né? Quem diria? O Pedro Raul tem gol no ano, o Yuri Alberto e o Memphis não tem. Enfim. Mas enfim, eu acho que esse é um possível time, claro, pode ser o Palácios na lateral, sei lá, pode ser o Pedro Raul no ataque, o Hugo Souza pode se manter no gol, mas pensando em poupar jogadores que jogaram contra o Noroeste, esse é um possível time, tá? Eu me baseei muito no banco aqui do Corinthians contra o Noroeste, né? Tem outros jogadores aí, por exemplo, o Luiz Eduardo, o Guinegão, jogadores da base que jogaram a copinha, talvez ganhem alguma chance aí. Mas enfim, vamos ver o que o Ramon Dias pretende aí para esse jogo, tá? Vamos agora para o retrospecto histórico do confronto entre Corinthians e Noroeste, beleza? Ao todo na história foram 27 jogos com 13 vitórias do Corinthians, 7 do Novo Horizontino e 7 empates, tá? Gols no confronto 60, 36 do Corinthians, 24 do Novo Horizontino. Corinthians e Novo Horizontino por estádios, eles mais se enfrentaram no Jorjão, que é o Jorge Ismael de Biassi, é o estádio do Novo Horizontino, e eles têm mais vitórias, 4-3 aí contra o Corinthians, né? Corinthians e Novo Horizontino por campeonatos, eles mais se enfrentaram pelo Paulistão, 25 jogos, e o Corinthians tem 12 vitórias contra 6 do Novo Horizontino, né? Maiores artilheiros do Corinthians contra o Novo Horizontino, né? E todos com 2 gols, né? O Fagner, o Silva, Ezequiel, Jorginho, Moacir, Marcelinho Carioca e o Neto. Eu não sei se aqui no meu timão tá contando também o antigo Novo Horizontino. Eu acho que eles estão pegando todos aqui. Porque tá aqui, ó, o primeiro confronto... É porque assim, gente, tem o Novo Horizontino atual, que foi fundado em 2010, né? Mas tinha um outro Novo Horizontino, um antigo Novo Horizontino, que foi extinto, né? Não existe mais, certo? Que ganhou até Série C na década de 90, foi finalista do Paulista em 90, eu acho, contra o Bragantino, enfim. Então teve 2 Novo Horizontinos na história, um antigo, que já foi extinto, e o atual, certo? Então eu acho que o meu timão tá contando os 2 aqui. Tanto que aqui, ó, o primeiro confronto foi no dia 4 de maio de 86, há 39 anos. Então tá contando também o retrospecto com o antigo Novo Horizontino, né? Que não existe mais. E o primeiro confronto foi pelo Paulista de 86. Mas assim, eu acredito que é um erro do meu timão, porque são 2 times diferentes, apesar do mesmo nome. Mas enfim, a maior goleada do Corinthians contra o Novo Horizontino, 4-0 no dia 6 de março de 96, jogo pelo Paulista. A maior sequência invicta do Corinthians contra o Novo Horizontino, 6 jogos, durou de 90 a 94, né? Enfim, e tá aqui os últimos jogos entre Corinthians e Novo Horizontino. Realmente tá contando com os 2 Novo Horizontinos, o extinto e o atual, tá? E o último jogo, ano passado, infelizmente, tomamos uma surra, fora o baile, de 3-1 em Itaquera, com 3 gols de um maldito chamado Genison. Eu acho que era esse o nome dele. Teve gol até do Yuri Alberto nesse jogo. Meu Deus, cara. A gente tomou um baile, cara. Que isso, mano. 3-1 pros caras, pelo Paulistão do ano passado. E o último jogo, lá em Novo Horizonte, Paulistão 2022, vencemos 1-0 fora de casa. Então, o último jogo fora de casa contra eles, a gente ganhou, né? 1-0. E quem fez o gol dessa partida que eu não lembro, cara? Eu geralmente lembro, mas desse aqui eu não me lembro. Quem é que fez o gol, mano? Cara, não tô me recordando quem fez o gol desse jogo aqui. A última vez que o Corinthians venceu o Novo Horizontino, 1-0, foi gol do Roger Guedes. Roger Guedes marcou o gol. Eu não me recordo desse jogo, nem de... Deixa eu ver. Deixa eu lembrar aqui. Ah, acho que eu tô lembrando, gente. Acho que eu tô lembrando do gol do Roger Guedes. Tô lembrando desse jogo, sim. Eu acho que foi as últimas... eu acho que esse jogo foi pelas últimas rodadas do Paulistão de 22. Se não me engano, foi isso. Tô lembrando do gol do Roger Guedes, sim. Eu não lembrava desse jogo, mas agora lembrei. Pois é, então a última vez que o Corinthians venceu o Novo Horizontino, 1-0, jogo lá em Novo Horizonte, que é o palco do jogo aí dessa segunda-feira, né? Então, galera, como eu falei, esse jogo contra o Novo Horizontino é da rodada 11, tá? Mas o último jogo foi da rodada 6. Então, por que vamos jogar um jogo da rodada 11 entre as rodadas 6 e 7? Por causa da pré-Libertadores, né? Bom, vamos ver aqui, ó. Essa aqui é a rodada 11 do Paulistão, né?
Vamos jogar no Jorge Ismael de Biassi, segunda-feira, 9h30 da noite é o jogo, Novo Horizontino e Corinthians, correto? Só que vocês estão vendo aí que o restante dos jogos da rodada é no dia 19 de fevereiro, certo? 19 de fevereiro, uma quarta-feira. Nesse dia 19 de fevereiro, o Corinthians joga pela Libertadores. Tá aqui, ó, 19 de fevereiro, tá aqui o jogo, é o jogo de ida da fase 2 da pré-Libertadores. A gente pega o Universidade Central lá na Venezuela, tá? Então, como o jogo da Libertadores é no dia 19 e a rodada 11 é no dia 19, então, para não ter esse conflito de datas, para o Corinthians não jogar 2 jogos no mesmo dia, então, em questão de calendário, o jogo contra o Novo Horizontino precisou ser trazido para agora. Então, claro, se não tivesse esse compromisso pela pré-Libertadores, o próximo jogo, no caso, seria contra o Palmeiras, que é o derby, né? O próximo jogo seria o Palmeiras. Mas, como estamos na pré-Libertadores, graças à arrancada heróica do ano passado no Brasileirão, então teve que ser remanejado aí o jogo contra o Novo Horizontino. Então, em vez de ser no dia 19, será no dia 3 de fevereiro, porque dia 19 o Corinthians joga na pré-Libertadores, tá bom? Ou seja, no caso, tanto o Corinthians quanto o Novo Horizontino vão ter um jogo a mais que todo mundo aí, né? Quando chegar na rodada 7, por exemplo, Corinthians e Novo Horizontino vão ter 8 jogos, por exemplo. Aí só vai equilibrar aí o número de jogos quando chegar, de fato, na rodada 11, né? Terminando a rodada 11, aí todo mundo vai ter 11 jogos, tá? Mas Corinthians e Novo Horizontino se enfrentando, vão ter um jogo a mais que o resto aí, tá? E vocês estão vendo o grupo do Corinthians, 6 rodadas completas aqui, a droga do Mirassol venceu de novo, ganhou do Velo Clube 1-0 fora de casa. E, né, estão na frente, né, pelo saldo de gols, 9-3, 9-3, o Corinthians só ganha por um gol de diferença. Corinthians, custa uma vitória elástica? O Mirassol fez 6-0 no Água Santa. E o Corinthians, enfrentando o mesmo adversário, fez 2-1. Ô, Corinthians, custa uma vitóriazinha elástica? Custa, cara. Eu sei que vitória é vitória, 3 pontos é 3 pontos, mas, cara, o saldo de gols pode ser importante no final, né? Enfim, porque, assim, se terminasse a primeira fase nesse momento, seria Mirassol e Corinthians lá em Mirassol, né? Então vocês concordam que seria muito melhor jogar na Neoquímica Arena, né? Então, e vocês estão vendo aí que Mirassol e Corinthians abriram 11 pontos de diferença para a Inter de Limeira. A Inter de Limeira, agora que eu vi, tá um jogo a menos, né? Eu acho que eles não jogaram contra o São Paulo ainda, né? Primeira rodada. Deixa eu até ver aqui. É porque o São Paulo tava lá nos Estados Unidos, em Orlando, né? Se eu não tô enganado, é isso? Deixa eu voltar na rodada 1 aqui. Deixa eu ver. Rodada 1. Vamos ver. Ah, aqui, ó. O jogo atrasado da Inter de Limeira contra o São Paulo. O jogo vai ser no dia 10 de fevereiro. Então a Inter de Limeira tem um jogo a menos, mas mesmo... Bom, eu imagino que perca pro São Paulo, no mínimo empate, né? No máximo empate, no caso. Eu imagino, né? Então assim, Mirassol e Corinthians estão bem confortáveis no grupo aí. Estão praticamente classificados. Vão lutar aí pra ver quem fica na liderança, né, do grupo. Enfim, e vamos ver, né, gente? Vamos esperar que o Mirassol tropece, mas a nossa semana vai ser tensa, galera. Primeiro o Novo Horizontino, né? Aí já tem o adversário que é chato. O Novo Horizontino é chato. Venceu o Palmeiras fora de casa recentemente, né? Tudo bem, o Palmeiras não vem começando bem o ano. Jogaram na Arena Barueri, mas mesmo assim ganharam do Palmeiras. 2-1, né? E, enfim, agora vão jogar em casa. O Corinthians com desfalques, com certeza. Não tem como os jogadores que jogaram contra o Noroeste de titular iniciarem esse jogo. Então, Corinthians vai ter desfalques, vai enfrentar um adversário chato na casa deles, então vai ser um jogo muito complicado pra gente, muito. E logo em seguida é o derby, logo em seguida é o Palmeiras, fora de casa. Então vamos ter 2 jogos seguidos fora de casa, na segunda é o Novo Horizontino e na quinta é o Palmeiras, certo? Então 2 jogos complicados pra gente. O próximo jogo em casa é pela 8ª rodada, deixa eu ver aqui, a 8ª rodada, se não me engano é o São Bernardo, né? Deixa eu ver, 8ª rodada, é aqui, ó. O próximo jogo em casa é no outro domingo, dia 9, Corinthians e São Bernardo, às 8h30 da noite, oh meu Deus, é 8h30 da noite, tá? Então, temos 2 jogos fora, contra Novo Horizontino e Palmeiras, e depois em casa,
contra o São Bernardo, domingo, dia 9, 8h30 da noite, tá? E depois é o clássico contra o Santos, também em casa, né? Enfim. Então essa semana vai ser meio tensa pra gente, 2 jogos dificílimos fora de casa. Mas vamos lá, gente, vamos lá. E vamos que vamos pra ver o que acontece, né? Com desfalques e tudo, vamos pra cima do Novo Horizontino e vamos ver o que rola. No campo são 11 contra 11, vamos torcer. Vamos ver, vai que o Corinthians ganha lá, né? Vai que. Por que não? A gente tá numa fase que mesmo jogando mais ou menos, consegue vencer. Então, vamos lá, vamos pra cima deles. E, galera, é o seguinte, eu não sei se eu dou meu palpite, porque, cara, eu tô cansado de dar palpites em vídeos de pré-jogo e dá errado. Eu tô cansado, cara. Toda hora dá errado. Sempre acontece alguma coisinha ali, um gol a mais, um gol a menos, eu erro o palpite. Não, contra o Noroeste, mano, foi absurdo. Eu apostei 2-0. 2-0 no vídeo de pré-jogo. E até os 89 tava 2-0. Pra mim tava de boa. Aí os caras do nada me faz um gol. E eu com o cara de palhaço assistindo o jogo. Pensando, de novo, velho. Eu tô zicando essa desgraça. Não é possível, velho. Então eu não sei se eu dou um palpite. Não, quer saber? Eu vou dar um palpite. Já que eu tô zicando, eu vou apostar em 2-1 Corinthians. Pronto. Vai que ganhamos de 1-0. Ou 2-0. Eu tô zicando mesmo. Então eu vou apostar que a gente toma gol, mas vence. Pronto. 2-1 Corinthians. Eu podia apostar numa derrota, mas... Já que eu tô zicando mesmo, eu podia apostar em derrota, mas eu não quero fazer isso. Então, assim, como eu tô zicando, eu vou apostar em vitória, mas em vitória tomando gol. 2-1. Outro 2-1 Corinthians. Pronto. Deixa eu ver quem faz os gols. Eu não sei direito quem vai jogar, né? Não sei. Mas, cara, eu acho que o Yuri Alberto deve jogar. Então, eu vou colocar 2 gols do Yuri Alberto. Pronto, 2 gols do Yuri. E seja o que Deus quiser, e vamos que vamos. Eu já sei que eu vou errar. Não vai terminar 2-1, tá? Não sei, eu já sei disso. Eu tô apostando 2-1, consciente que não vai terminar 2-1. Eu já estou zicando 2-1, tá, gente? Então, se vocês forem comentar seus palpites aí, não apostem 2-1. Não apostem, tá? Que é o meu palpite e eu já errei, porque eu sempre erro, beleza? Então, apostem outros placares aí se vocês quiserem acertar. Porque eu já errei porque eu sempre erro nessa desgraça. Então, meu palpite é 2-1 e eu já sei que eu vou errar. E 2 gols do Yuri Alberto e é isso aí. Tá bom? Então é isso, galera. Comente aí o que vocês acham que pode dar esse jogo. Comente o palpite de vocês. Menos 2-1 se vocês quiserem acertar, beleza? Então, é isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, deixem o seu like, se inscrevam no canal e compartilhem o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis e vai, Corinthians! Pra cima do Novo Horizonte!